Olá, colegas, boa noite. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Essa é uma entrevista bastante especial. A gente está indo para a nossa penúltima entrevista, 9 de 10 entrevistas, então a gente está junto desde o dia 27 de março. Então, muita gente aqui acompanhando todas as entrevistas e é simplesmente muito especial estar com vocês. Eu convido a nossa entrevistada de hoje, a Liu Campelo. Deixa eu abrir isso. Ok, Liu, você está por aí? São 7h31, mas a gente começou às 7h30. Sim. Permita-me te apresentar, eu provavelmente não vou conseguir falar, né, tudo a respeito do seu currículo, mas assim, o tema de hoje é MDR e subjetividade, como a Aham. metodologia Passwork pode contribuir, e uma pergunta, né, que eu fiz de provocação durante a divulgação é: o que a gente faz quando o nosso cliente tem questões que são fundamentalmente existenciais? E aí, então, a Liu é médica, é psicoterapeuta, terapeuta certificada EMDR, é mestre pela Faculdade de Medicina da UNB, especialista em terapia intensivo neonatal e em infectologia pediátrica, foi docente por muitos anos, e aí a gente tem quase 2 décadas, e coordenadora na Escola Superior de Ciências de Saúde, onde nós temos um dos cursos de medicina aqui de Brasília, e também por quase 2 décadas preceptora de residência no Hospital Materno Infantil de Brasília. Integra desde 2000 o grupo de estudos de Passwork e, como é incansável, é também uma pós-graduanda em neurociência. Liu, esqueci alguma coisa muito importante, já aproveita e me corrige. Então, tá ótimo. Muitas, tá ótimo significa assim, esqueceu sim, mas está tudo bem, tá ok, Não, tá bom. tá Obrigada. ótimo. Eu imagino que uma das perguntas, assim, né, você, dentre os entrevistados, você é a única que é médica psicoterapeuta. Então, eu imagino que um pouco, assim, da curiosidade é como é que essa dedicação à psicoterapia foi ganhando espaço na sua atuação profissional. Tá, aí a gente tem que falar assim, rapidamente, como é que a história começou, né? É uma boa ideia. Eu decidi fazer medicina, mas sempre, desde que eu entendi que as minhas angústias estavam dentro da psicologia, eu namorei muito as duas coisas. E escolhi fazer medicina por vários motivos, um deles é porque era confortável, né? Minha família cheia de médico, então para mim aquilo ali já era um lugar mais fácil de estar. E, e, e em seguida, por que eu escolhi? E dentro da medicina, realmente, eu tive muitas bases teóricas para o que eu queria, muitas, né? Da fisiologia, da patologia, da anatomia, bioquímica. Então, isso realmente teve muita consistência para que eu pudesse aprender as outras coisas que eu tinha curiosidade de saber. Mas as respostas não estavam todas ali, né? E também, desde pequena, eu tinha um papel na família, mesmo que inconscientemente, de cuidar. Ok. Então, juntar as duas coisas, né? Então, foi esse o caminho natural para mim, foi fazer medicina. E, e, e faria novamente, não que tivesse sido ruim, mas Ok. precisava juntar mais alguns conhecimentos que eu sentia falta, então eu comecei a estudar bastante, tudo que era de psicologia, que eu sabia que caía na minha mão, depois comecei a estudar sobre emoção, neurociência, tudo que surgia, eu comecei a estudar bastante, especialmente porque eu comecei a trabalhar em UTI neonatal, e esse lugar você precisa ter esse tipo de suporte, porque você lida com algumas alegrias, mas com muito mais tristeza e desamparo, e desespero, angústia, pergunta sem resposta, e aí a medicina não conseguia responder, né? Conseguia responder até a hora que a gente entubava o menino, internava na UTI, ok. Mas e depois? Então,
eu comecei a sentir muita necessidade para poder lidar com essas situações sem passar a bola para outras pessoas, sabe? Uhum. E E, então surgiu. sim. Não, foi Não, isso. eu perdi. Por gentileza, complete. Aí surgiu o caminho começou por aí. Uhum. Então, assim, eu posso entender que você oficializou só e foi É, ampliar estudos, mas que era algo que já estava presente na sua vida, assim. sempre, sempre. Uhum. Uhum. Liu, assim, você tem uma atuação em medicina que não me é muito familiar, eu só imagino, mas, assim, desses 30 anos, né, de medicina, muitos deles foi como médica intensivista neonatal, como você contou, né? E você falou, olha, tem alegrias, mas tem muitos desafios. Então, assim, quais as situações, se for possível contar, você mais se deparou, as mais desafiadoras, as de mais difíceis respostas? Então, assim, no que você era muito desafiada nessa tua atuação? Regina, eu comecei a ver, a receber emoções e perguntas que me trouxeram para uma realidade que muito cruel, né? Muito dura. Então, por exemplo, perguntas assim, eu atendi uma vez um anencéfalo, eu estava acompanhando o anencéfalo e a mãe falou assim, doutora, posso convidar para o aniversário de 1 ano dele? Uhum. Outras, assim, as mães que não queriam se aproximar de maneira nenhuma e a gente precisava que ela se aproximasse, então aquela dor que ela sentia, aquele desespero, ela não tinha condição de chegar perto daquela dor. E era a imagem de um bebê que ela tinha idealizado e que não aconteceu. Uhum. Porque todo mundo tem uma imagem do seu filho. E normalmente é uma imagem muito linda, né? Um sonho, normalmente, que se constrói. Então, a destruição daquele sonho para a gente conseguir reerguer aquela família. Então, eram perguntas assim, e perguntas às vezes mais agressivas, como, que faz parte da negação, né? Uhum. Ah, quem foi que fez isso com meu filho? Quem Aham. botou meu filho aqui? Por que não tirou meu Uhum. filho na hora certa? Uhum. Quem é Uhum. que fez isso? Ou então, entre o casal, na minha família não tem isso, eu quero que a senhora me diga de onde isso saiu, porque do meu lado não foi. Então, a Uhum. gente presenciava muitos conflitos, por exemplo, sogra, mãe, avó, assumindo o papel da mãe, desqualificando a mãe, culpabilizando a mãe. A mãe se sentindo culpada da situação, então ela pergunta: eu fiz tudo tão certo, por que que aconteceu isso? Então, as negações, os distanciamentos, as evitações e o luto, porque Uhum. quando havia óbito na época, a gente chamava a enfermeira que tinha que dar notícia. Então, a gente acompanhava o bebê e a família, na hora que acontecia um óbito, a gente tinha que chamar a enfermeira. Por quê? Uhum. Porque ninguém Ok. sabia lidar com aquilo. Né? Então, foram essas circunstâncias que me levaram, assim, entre outras, né? Estou falando desse ponto, a estudar bastante e a poder lidar com isso. Eu tive muita ajuda de psicólogos no hospital, porque depois começaram a vir os psicólogos, inclusive especialistas em psicologia fetal, era muito legal. E, e psiquiatras também, que eu comecei a me ligar a eles para a gente poder fazer grupo de estudo, enfim, para poder lidar com isso. Então, assim, no começo da sua atuação, a presença de psicólogos, essa presença de psiquiatra não era algo comum como é mais hoje. Não existia isso. Não Não existia. existia. Não existia, ninguém ouvia falar. Então, era uma coisa naquele lugar comum, do bom senso, e isso não é um bom Hum, senso. Você não pode lidar ok, com bom senso, você tem que estudar. ok. E aí foi onde eu tive que passei uns apertos para começar a É. entender um pouquinho. Mas você sabe que quando você me fala isso, Liu, eu confesso que, é claro, a gente tem coisas no imaginário, né? E nem tudo que está no imaginário é assim. Mas a gente se depara, né, com várias situações de que, diante da dor do outro, profissionais, não só médicos, tendem a buscar um afastamento. O que você acha que te levou a fazer o sentido contrário, né? Quer dizer, ao invés de evitar esse sofrimento,
você ir ao encontro deles? Virginia, eu acho que é porque a dor de evitar era muito maior do que a dor de assumir era muito menor do que a dor de evitar. Eu não dava conta de ficar longe daquilo. Aquilo me angustiava tanto que me fazia aproximar para ver se eu podia ajudar em alguma coisa, entender por que aquilo acontecia. Aquilo me atraía de uma tal maneira, primeiro, porque eu achava que o recém-nascido, aliás, achava não, eu acho, e sempre achei isso desde sempre, desde antes de fazer medicina, eu já queria fazer neonatologia, Ah, porque eu achava acho que o recém-nascido é o único ser na Terra completamente desprotegido e sem voz, e puro. uhum. Então eu achava aquilo tão encantador, eu olhava para um bebê, eu falava, gente, a vida renascendo de uma maneira pura. Ele pode receber tudo, dali pode florir qualquer coisa, ou não, né? Ou pode ser um deserto. Então eu ficava vendo que como que algumas situações podiam ajudar a progredir, a desenvolver. Aonde é que eu podia entrar nisso? Aonde eu podia fazer com que esse sofrimento fosse menor? Aonde eu podia ajudar essa mudez, esse sofrimento desamparado? E aí depois foi dos pais também, né? Porque o bebê não chorava, mas os pais choravam. Então, aquilo que eu achava que seria mais fácil com o bebê acabou sendo bem complicado quando se estendia a família, né? Me permite pensar alto aqui, Aham. mas conforme você ia fazendo a descrição desse lugar do, do neonato, olha, eu confesso que eu lembrei de alguns clientes. É só uma curiosidade. E me permita mais um segundo comentário, né? Porque às vezes a gente critica dizendo, ah, esse profissional se tornou frio. E me chama a atenção quando você fala assim, o sofrimento da evitação, ele é maior do que o sofrimento da aproximação. Então, muitas vezes a gente está no lugar de ele se tornou, né? Ele evita, ele não entra em contato, ele é frio, mas ir para além e pensar, né? O quanto será que esse profissional está sofrendo para que ele busque essa estratégia de enfrentamento, né? Não deixa de ser uma estratégia de enfrentamento. Verdade. É isso É, mesmo. é Agora, tem interessante. explicações neurocientíficas do porquê que. Aí é um outro caminho, né? Por que, que o médico é médico e o que, que acontece no cérebro para ele conseguir tomar decisões e estar no lugar de proteção. Mas aí já é uma outra história. Mas que tem uma Ah, explicação não, dentro, tem. e a gente já Mas, pode combinar sobre isso, viu? Agora, assim, você fazendo, também estudando neurociência, assim, vai ser muito é, especial um bate-bola sobre neurociência. é uma outra história. É, bacana. E, Liu, e assim, nessa história, nesse desafio do teu próprio sofrimento, sofrimento dos clientes, desafio, tem, tem equipe, é, nisso tudo vai te levando, né, ainda mais perto da psicoterapia, né? E aí, assim, uma pergunta é, quando você... Porque é processual, né? Mas, assim, como psicoterapeuta, você tem hoje uma atuação importante como psicoterapeuta. O que ampliou? O que esse encontro, esse estudar psicoterapia te permite ver que você não via? A subjetividade do ser. Quando você estuda dentro da medicina, a maioria, muitas vezes, as coisas se repetem. E a gente espera que ela se repita. É muito melhor que ela se repita. Ou seja, quando eu tenho essas três, vamos dizer, esses três eventos, o desfecho será esse. Quando eu tenho esses sintomas e esses sinais, então o diagnóstico é esse, o tratamento é esse. Então, segue uma linha de raciocínio.
Mas nessa linha de raciocínio médico, você tem um ser humano, que às vezes te desvia dessa linha de raciocínio, não te dá os sinais que você precisa para chegar a um diagnóstico e um tratamento. Porque não é aquilo que tem que ser resolvido. Porque muitas vezes ele te procura com o sinal e o sintoma, mas não é aquilo que ele quer resolver. E você tenta por esse caminho e você não chega ao desfecho esperado, que era a melhora ou a cura. Aí entra a individualidade, aí entra o ser humano. Não é um doente, é um ser humano que está ali. Que traz questões que nem ele sabe. E se você não tiver uma escuta para essa subjetividade, você não vai chegar ao lugar desejado, que é ele estar melhor. Essa linha de produção, diagnóstico, tratamento, prescrição, toma aí, tem muitos estudos mostrando que no final isso aí não funcionou. Então foi por aí que eu comecei a escutar bastante, a ver que não era bem aquilo. Tem umas histórias assim, se tiver tempo eu conto. Mas não, pode contando, já vai contando. Por exemplo, aí você me limita aí no tempo, tá? Mas assim, tem uma história que marcou bastante, foi emblemática. Eu era estudante, eu tinha uns 20 anos, mais ou menos, e a gente passava um mês fazendo história clínica no hospital. A gente ia para a enfermaria. E no fim do mês, a gente tinha que entregar uma história clínica para o professor. E isso se baseava exatamente em anotar os sintomas, chegar a um raciocínio diagnóstico e a tomada de decisão, ou seja, o que eu vou fazer com esse paciente? Tá. Na verdade, com essa doença. Okay. Naquela época, o enfoque era assim, era este doente, tanto é que os médicos mais antigos, a gente ia passar a enfermaria e falava, este doente, na frente dele, na frente de todo mundo. Era assim. E aí eu tinha uma dupla, uma colega minha, que ela era muito cartesiana, super objetiva, e ela tinha que entregar uma história, ela era super boa aluna, ela falou, vou entregar essa história no fim do mês, ok. E a gente fazia entrevista com essa mesma paciente todos os dias, e ela dizia assim, ó, a minha dor, a gente perguntava, como é essa dor que você sente? Ela tinha queixa de uma dor internada, olha, ninguém descobriu. Era uma dor aqui, assim, tá, mais ou menos na altura do fígado, e ela falava, a gente, como é a sua dor? A gente tinha que saber exatamente o tipo de dor, lugar, radiação. E ela falava assim, a minha dor é uma água quente que escorre aqui. Isso não existe na caracterização de sinal e de sintoma, não existe. A dor tem que ser em aperto, em facada, e ela irradia para onde. Então, tem uma série, são 5 características de dor que a gente tem que escrever. E ela só dizia isso. Toda vez que a gente perguntava, ela dizia isso. Então, até o dia que essa minha colega falou assim, escuta, eu preciso entregar minha história no fim do mês. Você, por favor, dá para você dizer, só tem 5 tipos de dor, essa. Quer dizer, aonde está o que ela queria dizer? A angústia dela. Que a gente, às vezes, quer encaixar num lugar que não é aonde o paciente está, aonde o indivíduo está. Então, iguais a essa, assim, tem uma linda que foi um menininho ele devia ter uns 14 anos. Eu estava passando enfermaria também com um professor meu, e ele falou para mim, só vou contar essa. Ele olhou para mim e falou assim, tia, todo mundo foi embora, e eu fiquei conversando com eles. Passou a visita, todo mundo foi passar outro paciente. Aí eu fiquei conversando lá com ele, falou, tia, posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Ele falou assim, ele tinha elefantias, então as pernas estavam imensas. E ele falou assim, quando é que a minha perna vai explodir? Nossa, aquilo me deu um desespero que eu nunca mais esqueci. Então, a preocupação dele, e que ninguém nunca soube, a angústia dele era quando é que a perna dele ia explodir. Sabe, não dá pra gente ficar só na linha do raciocínio médico. Embora, não tiro que dentro da medicina tem, poxa, médicos e professores fantásticos, super ligados à emoção e à subjetividade. Não é isso. Eu tô falando é que a gente não pode se restringir a isso. Essa foi a minha preocupação. Então a subjetividade é um sinal. Sim, claro. Ok. E aí, como é que entra, né? Se é uma profissional que atua com MDR, e onde entra a abordagem psicoterapêutica e MDR nessa sua história?
Porque você tá, né? Eu já estou vendo que você já era psicóloga desde pequena, mas ninguém tinha te contado, né? Mas porque é bacana, porque assim vai acontecendo o processo em você. Você É, oficializa depois, mas acontecendo ele já estava. é verdade. E o EMDR, como é que surge na sua vida? E Tá, na sua, então, não só na sua vida, mas na sua atuação clínica, né? mas aí tá, eu não fiquei só de um lado da mesa, eu fui pro outro lado da mesa, eu fui ser paciente, né? Então, eu comecei a fazer terapia muito cedo, porque eu tinha interesse em saber o que que ela era aquilo. Eu não tinha nem assim nada pontual, mas eu comecei a fazer terapia porque eu queria saber, eu achava aquilo tão importante, eu falei, deve ser muito legal fazer terapia. E comecei cedo. Bom, e aí fui nessa história aí de terapia, mais de 20 anos e por aí foi, enfim. E aí eu tive um problema familiar muito grave e eu procurei uma amiga, me falou do EMDR, de uma terapeuta que era dela, que era muito boa tal. E aqui eu tenho que abrir um parênteses para a Andréia Lara, que foi a minha terapeuta em EMDR, Andréia, que querida. muito querida. E, e, e aí eu comecei a fazer terapia EMDR com ela. Então foi ela que me apresentou e eu não sabia bem o que que era, e aí a gente começou a trabalhar e foi ela que me incentivou, inclusive, a fazer a formação do EMDR. Olha. Ela falou, vai e faz. E eu fiquei, será? Né? E foi muito bom. Nossa, foi muito bom. Então eu vi que funcionou comigo. Uhum. E, e me fortaleceu bastante, resgatou muita coisa que eu imaginei que estava travada há muito tempo, né? Então, eu comecei daí. Então, eu comecei como paciente, vi que a história funcionava, falei, por que não distribuir, Olha, né? E aí olha. eu fiz a formação e comecei a trabalhar com MDR também. E aí eu comecei a ajustar, né, essa abordagem de processamento e comecei a ver um sentido total dentro da subjetividade. Comecei a Uhum. encaixar aquilo. E quanto mais eu fazia, mais eu conseguia encaixar com a base do patchwork, né, que a gente não vai falar. Então, parece É, que não se tocam, mas tinha um ponto ali de confluência extremamente interessante. Então, o resultado é muito bom. não, Então, eu vou querer que você conta bastante disso para a gente, viu? É, Liu, só um passo assim, né? Eu realmente vou, né? Inclusive é o tema da nossa entrevista. Quando a gente fala de MDR e subjetividade, esse é o tema, né? MDR e subjetividade. Interessante esse tema, porque assim eu percebo que tem uma busca muito grande em vários psicoterapeutas de algo na lógica do cartesiano que você citou em relação ao ter uma doença aqui, cadê, né? E cadê uhum, a origem dessa doença? Mas assim, para ser mais direta, quando você fala de uhum. subjetividade, o que eu posso entender a partir da tua visão sobre o que é subjetividade? Tá. Eu poderia aqui dar vários conceitos, né, de subjetividade, e eu acho que eu não ia acrescentar muita coisa, porque eu estou no meio de pessoas que sabem bem sobre isso, mas a maneira que eu vejo, eu recebi um exemplo, conversando inclusive com a minha filha, que é psicóloga, mas olha que coisa interessante. Uhum. O que é subjetividade? Partindo do ao contrário, o que é extremamente objetivo, falando, por exemplo, de robótica e de inteligência artificial e de máquinas, computadores, como é que isso é criado? A partir do ser humano. Mas como é que ele cria isso? Ele cria a partir do se, então. Não tem variação. Quando a gente está falando de Então, como inteligência artificial. inteligência artificial, é isso. Então, a partir do se, eu tenho então. Então, Ok. se eu tiver esta situação, ou uma série delas, tudo isso é organizado de uma maneira que não tenha nenhum tipo de variação. Então, se eu tiver, pode ter 10 coisas, 10 eventos. O desfecho será esse. Então, se acontecer isso, eu terei isso. Por esse raciocínio, o raciocínio médico pode entrar aí.
Ok, perfeito. Que foi Extremamente. exatamente a história que você contou lá no curso de medicina com a sua amiga. Teoricamente não precisaria da pessoa médica, porque se sistematicamente eu tenho isso e gero isso, se então, aliás, a maioria das profissões não precisariam mais existir. Uhum. Ok, aí vem a história. A inteligência artificial não substitui o humano. Essa é a questão. E vem a combinação dessas duas coisas, onde as duas esferas podem coabitar. Porque aí entra o humano com a sua criatividade, com a sua individualidade. E aí tem o que a gente chama de silogismo poético. O que é isso? É onde entra a metáfora, a criatividade, que só o humano tem, que ele nem sabe ensinar para a máquina. O dia que ele souber ensinar isso para a máquina, aí pode ser que realmente haja uma substituição completa. Mas ele não sabe, não pode ensinar isso ainda. Então, um exemplo. É um exemplo bem bonito, por exemplo, da música do Paulinho da Viola. Ó, subjetividade Paulinho da Viola, já imaginou? O que está saindo nessa entrevista? Pessoal, então, olha só, o que ele criou? Ele criou uma metáfora a partir da Portela, que ele tem um verdadeiro afeto, um amor por isso. Então, ele cria assim: foi um rio que passou em minha vida e o meu coração se deixou levar. Então, ele usa uma metáfora, ele usa o coração, a emoção dele, que é o que nos cativa em relação a ele, em relação à arte. Então, isso só pode existir a partir da arte. É a arte visual, gráfica, auditiva, é a música, é a pintura, é a literatura que traz essa criatividade. E daí a gente pode partir de metáforas para chegar a uma conclusão. Então, isso é poético. Isso é subjetividade. Vamos lá. É assim, a gente saiu do pensamento cartesiano, passou pelo silogismo do Aristóteles e a gente saiu em Paulinho da Viola. Ó, que Sim, coisa! Eu adoro isso. Eu adoro. Mas, assim, me ajuda aqui. Eu posso, então, dentro dessa construção muito linda que você compartilhou com a gente, dizer que subjetividade é o rio que passou na vida do Paulinho da Viola ser a Portela. Para mim, pode ter sido um acidente, um rio que passou na minha vida. Para alguns, podem ser uma história de amor. E talvez dizer que em cada um, o rio que passou na minha vida tem um significado pessoal, único, que eu posso tentar compartilhar. Que eu posso tentar... termina, desculpa. Não, mas era isso. É isso, então, que você está nos chamando... Amor, e o amor é a representação máxima e única disso. Porque como é que a gente sabe quem a gente vai amar, por quê e quando? Especial. Porque eu posso achar uma pessoa, essa pessoa tem todas as qualidades que eu queria. Eu posso botar isso numa máquina. Eu quero isso, isso, isso e isso, e ela me entregar a pessoa. E eu olho para ela, não tem nada a ver. Ok. A neurociência explica? Explica. O hormônio, neurotransmissor, toda uma sequência. Mas é muito maior do que isso. É porque é aquela pessoa. É interessante, eu estou procurando aqui. Hoje eu tenho uma amiga extremamente sensível e poeta que eu sempre recorro e falo assim: me explica. O me explicar não é para explicar, para ela me guiar. E hoje, né, que é a Heloísa, ela me mandou uma frase da Lispector, que fala assim: não quero mais me expressar por palavras, quero por beijar-te. Oh. E a gente falando, né, e aí a importância fundamental da arte. E eu quase vou por aí, viu? A gente pode também, olha, a gente já tem mais uma entrevista sobre neurociência, mais uma sobre arte, e vou entregar. E vou entregar aqui, Liu, que eu sei que você é uma cinéfila.
e que Isso eu você... sou estudo, eu gosto muito de cinema, mas... Você sabe, Lu, que você foi a única pessoa que quando eu pergunto assim, o tipo de filme que gosta, você vira e fala assim, você divide o cinema por diretores. Eu falei, vixe, eu já estou falando com profissa. Eu que ia falar de Forrest Gump aqui, deixa eu repensar. Mas bem especial. Liu, uma das expectativas em relação à nossa entrevista, é minha expectativa, né, que foi essa provocação, o que fazer quando o nosso cliente tem questões fundamentalmente existenciais e, assim, um pouco alinhando que tipo de questões existenciais você mais tem se deparado? Regina, são aquelas que não têm um objeto, normalmente. Ou que o paciente, o cliente, né, como queira chamar, ele acha que tem um objeto. Uhum. Uma causa para sua angústia, uma causa para sua tristeza, uma causa para o seu medo, para sua confusão. E às vezes ele traz com clareza, ele fala assim, eu quero me conhecer melhor. Ou ele diz, eu não sei o que está acontecendo, mas eu quero sair desse lugar que eu estou. E em volta eu não percebo, porque o meu trabalho é ótimo, eu estou no auge da minha carreira, minha família ali está tudo bem, não tenho nem do que reclamar, tenho amigos, mas eu não quero mais ficar aqui. Eu quero sair daqui. Uhum. São questões assim, basicamente sem esse... E você percebe aquela angústia, aquela ansiedade, que ele busca uma solução, e muitas vezes são pacientes que ele já tem, que a gente chama de terapeutizado, né? Eles já Uhum. vêm de terapia de muito tempo. Ele já te E eles já traz a conhecem teoria, a solução. tudo, mas eles não conseguem sair desse círculo vicioso do sofrimento. Uhum. Então, nessas questões, o MDR não fala assim na formação, não dá para meter o pé na porta? Ok, A gente tem que, às ok. vezes, chegar perto da casinha, abrir uma janelinha, Uhum. ver por onde dá para entrar. E é nesse processo que o MDR não entra de cara. Ele vai entrar mais lá na frente. Liu, assim, é interessante quando a gente traz esse tema, né? A gente fala em trauma complexo, a gente tem curso sobre isso, a gente sabe os desafios, mas, assim, na minha atuação, dentre as situações mais complexas que eu enfrento, que eu lido em consultório, são questões existenciais. É como se fosse, não tem por onde pegar, a sensação de por onde eu pego. Então, É, quando eu soube assim desse teu estudo, desse teu dedicar, dessa sua preocupação, né, e esse seu olhar sobre a subjetividade, sobre esse tema, né, as questões existenciais, me chamou muito a atenção. Uma característica dessas entrevistas, Liu, tem sido trazer pessoas que dominam muito bem, né, que é claro, tem uma atuação ampla, mas que são especialistas. Então, assim, me chamou muito a atenção esse teu olhar para essas questões complexas. E, Liu, você, assim, é uma estudiosa há muito tempo dessa metodologia Best Work, e aí vale, né, vale a pena a gente até lembrar, né, vai que alguém está distraído, a gente não está falando de coxa de retalhos, né, a gente está falando é, de uma gente, metodologia. Não, porque vai que pega alguém desavisado, não jantou ainda, trabalhou o dia inteiro, então a gente está falando de uma metodologia. E aí, assim, conte um pouco, né? Aí a gente, ou na verdade, não é conte um pouco, conta tudo para a gente que for possível nesse tempo sobre essa metodologia e já vai, hein? E vai contando para a gente como usá-la com MDR. tá. Ah, e tem mais, para as questões, é só isso. É aproveitar esse curto tempo que você tem para falar tudo de patchwork correlacionado com o MDR em questões existenciais. Apenas isso. Tá. Você quer Controla o respirar tempo. primeiro? Tá, deixa eu me ajeitar aqui. Tá, então,
Vamos começar do começo sem ser extensa, tá? Porque eu não gosto de contação muito comprida. Mas como é que a história vem? Como é que isso passa a fazer parte da minha vida? Porque o patchwork não foi só um estudo. O patchwork eu passei a fazer parte desse caminho. Então não é uma coisa que eu somente estudo, é o que eu vivo. O patchwork é um caminho. E eu entrei nesse caminho, e eu tenho que falar da pessoa, que é o Flávio Vervluet, que é um psiquiatra que é um dos psiquiatras mais, vamos dizer, gente, humanizados que eu conheço. Repete o nome, por gentileza. O nome dele é Flávio Vervluet, escreve Vervloet. E, posteriormente, a esposa dele, a Vilma Davanzo, então, eles são os coordenadores do patchwork, das formações aqui em Brasília. E lá atrás, né, mais de quase 30 anos que a gente já começou a ter contato, e aí ele era terapeuta, aquela história toda. E aí ele me convidou a fazer parte do grupo do patchwork, porque precisa de uma série de critérios para você entrar. Tá. Não é uma série de critérios, você no mínimo tem que estar em terapia e você tem que ter algumas questões que você não resolve de jeito nenhum. Né? Então você já tem que ter uma certa, você tem que estar preparado, você tem que querer. Sabe aquela história do parar de fumar? Não adianta ninguém te falar. Quando chega naquele ponto, fala, eu quero mudar, eu preciso sair daqui, vamos dizer que seja uma escolha para o patchwork. Eu tô afim de enfrentar qualquer coisa, mas eu não quero mais ficar aqui. E assim eu entrei no primeiro grupo. Olha. E aí a gente é apresentado uma série de conselhos, a gente tem que estudar bastante. Não é um grupo de terapia, é um grupo de estudo, no qual a gente faz a aplicabilidade para o dia a dia. Então, o patchwork não é uma coisa teórica, não é uma seita, não é uma religião, mas tem um vínculo com a espiritualidade, que algumas respostas eu queria que viessem da espiritualidade, que não tem nada a ver com religião, porque eu mesmo não tenho. Okay. Então, é a questão de como o ser humano se liga à subjetividade, que subjetividade é essa e de onde vem a espiritualidade, de coisas que não dá tempo de eu contar, que eu vivi na medicina, que foram altamente espirituais. Eu presenciei, então ninguém me contou. Okay. Então ainda tinha esse lado que eu não tinha resposta, nem dentro da psicologia. Então o patchwork veio é um grande presente que eu ganhei. E nesse caminho, vamos falar dele agora, quer dizer, patchwork significa o trabalho do caminho. Mas, muito mais do que isso, ele é um caminho de autoconhecimento, de autotransformação. E como é que a gente chega nisso? Primeiro, a história do querer. Eu não quero mais ficar onde eu estou. Ok. E eu também não consigo ver aonde eu estou. Sabe aquela história? Quero sair daqui, não sei onde eu estou? E também não sei para onde eu vou? Isso é existencial. E subjetivo. Então, quando o ser entra nesse lugar, o patchwork traz esse autoconhecimento a partir... vamos dizer que o melhor que pode acontecer é você começar a entrar em contato com o seu eu real. Então, tem alguns aspectos do ser, do indivíduo. E o eu real significa que você tem todas esses seres unificados num só. No eu real, você não tem medo, você não tem angústia, você não tem ansiedade. Você não tem dúvida, você não tem confusão. Então eu estou no céu. Então é experimentar este lugar. Nós nunca vamos conseguir ficar nesse lugar do eu real, mas eu posso experimentar esse lugar. Se eu puder experimentar esse lugar, eu já estou muito bem. Porque eu posso vir para esse lugar, mesmo que eu saia dele várias vezes, porque eu sou humano, porque eu vivo na dualidade. Bem e mal, certo e errado. Esse é o sofrimento, a identificação com isso. Porque tudo é a mesma corrente.
Não existe a dualidade. A gente que faz a dualidade e a gente sofre com ela. Que é a fonte da angústia. Então, no eu real não tem dualidade, tem unidade. É e. Uhum. E isso faz com que a gente se aceite, e mais do que isso, aceite o outro. A partir de eu me conhecer e saber como eu me comporto, o que eu sinto, aí vem as emoções, os sentimentos, que é a conexão com a MDR, aonde eu estou, que eu sinto, que emoção é essa, a partir deste lugar, que eu me relaciono comigo, que eu reconheço o que eu crio, porque é fonte da minha criação, eu posso estar com o outro com menos conflito. Uhum. Bom, quer perguntar alguma coisa? Eu posso... Não, é que assim, ó, você vai falando, então tem conceitos. Eu não quero ser precipitada nem te assustar, mas eu sei que você é uma mulher prevenida. Você conseguiria, assim, se for oportuno, nos dar um exemplo? Um exemplo? A gente vê isso, assim, como é que você Tá, usa essa metodologia? tá. Então, quanto tempo a gente tem, Regina? Ó, a gente tem 19 minutos, mas tem um pessoal que só vai embora meia-noite. É. Tá, então vai, dá tempo. Então, antes da gente falar da parte prática, eu já estou falando, né, da parte prática, isso daí é aplicabilidade, tem a Sim, ver com sim, eu já estou fazendo essa sim. correlação. Mas eu tenho que falar de alguns conceitos para a gente poder entender o caso que eu vou representar, Excelente, excelente, tá? excelente. Então, falamos do patchwork, o que que ele é, que é autoconsciência, autotransformação, então a gente vai neste caminho, para poder experimentar um lugar mais confortável e seguro, falando do MDR também, e esse lugar confortável e seguro, onde não existe medo, onde não existe angústia, é o eu real. Tá. Não vou estar lá porque a nossa esfera da dualidade ainda não dá para estar lá a maior parte do tempo. Mas quando a gente começa a experimentar esse lugar, eu fico mais próximo da unidade. Uhum. Comigo, com o outro, com a divindade. Uhum. E aí vem outros conceitos, por exemplo, do eu superior e do eu inferior. Então, existe o eu real, o eu Ótimo. superior, que é o eu divino, já é nesse momento que você está conectado, que você busca a divindade numa outra esfera, e o eu inferior, que é o eu que tem o medo, que tem a ansiedade, que tem a confusão. E que sofre, porque a partir desse eu inferior, eu crio todas as minhas angústias, todas as minhas dúvidas, toda a minha separatividade comigo e com o outro. E vem também a figura da criança ferida, que a gente chama Vamos falar de criança ferida. Essa criança ferida é a criança abandonada, a criança negligenciada, é aquela criança que não teve o amor adulto dos pais. Essa criança que precisa de cuidado, ela precisa sobreviver. Ela não sabe que ela é triste, ela não sabe que ela é exilada, ela não tem como comparar com nada. Então, ela acha que aquilo é normal. Mas na medida que ela vai crescendo e ela começa a ver termos de comparação, ela começa a perceber que alguma coisa ali não está errada e que ela precisa sobreviver de alguma maneira. E aí ela cria estratégias de sobrevivência. Uhum. E essas estratégias de sobrevivência é como eu quero me ver e como eu quero que os outros me vejam. Isso a gente chama de autoimagem idealizada. Ou máscara. Eu acho que máscara fica uma coisa mais, até mais agressiva, né? Parece que você coloca como uma coisa falsa. Tá. Mas a autoimagem idealizada, que é a mesma coisa que máscara, mas é aquilo que eu quero pensar de mim. É mais do que eu quero que o outro pense de mim. É o que eu penso de mim. A partir de um lugar que eu criei. Isso foi a partir de uma criação. De uma representação. Então, eu posso criar basicamente 3 tipos de imagem. E aí, eu vou representar o caso, porque eu Ah, vou que começar. ótimo. Mulher Eu preparada. tenho meus pouquinhos. Então, vê se dá para ver assim direitinho, Regina. Tá Eu, dando? eu abaixaria um pouquinho mais o que você está usando.
Tá dando para ver os bonequinhos? Tá. Só que é o seguinte, para os bonequinhos aparecer nessa tela enquanto você fala, tá ok? Porque cada vez que você fala, a gravação traz você para o primeiro plano, tá bom? Ixi, então como é que vai fazer? Eu desligo? O Pronto, que que eu... perfeito. Não, tá perfeito aí, perfeito. A cena que você mostrou é perfeita. Agora ela só Tá, vai aparecer isso, perfeito. mas eu falo, some aqui? Não, perfeito, tá excelente. Pode Tá, então, explicar que vai dar tudo certo. quando eu falo, por exemplo, do eu inferior, o eu que tem medo, o eu que não enxerga, que não é capaz, que é esse aqui, ele é cego. Ele não é capaz. Tá dando para ver ele agora? Tá excelente, Liu, tá excelente. Então, ele é uma pessoa, ele é cego, ele não consegue perceber o eu dele, mas ele sofre, ele fica procurando, procurando, procurando e não encontra. E a gente começa, por exemplo, com um paciente que traz essas questões existenciais, que já passou por vários processos terapêuticos, e ele quer resposta, ele quer sair do ciclo vicioso do sofrimento. Então, como é que a gente faz? Aí vem a narrativa e a escuta. Sem narrativa, sem ouvir o paciente, sem escutar o paciente, eu não consigo perceber o lugar que ele está, porque primeiro eu tenho que apresentar para ele que lugar você está. Ele está completamente cego, ele não sabe nem onde ele está e nem para onde ele vai. E ele morre de medo de sair desse lugar também, ainda tem isso. Ele quer sair, mas morre de medo de sair daí, porque ele não sabe o que vai acontecer do outro lado. Então, tem que ter uma escuta ativa da narrativa desse paciente, até eu conseguir entender qual foi a autoimagem idealizada que ele fez dele. Então, basicamente, a gente tem 3 autoimagens idealizadas. Eliu, você me permite Quer que eu assim, chegue não, perto? tá excelente, estou vendo tudo. Tá, Me permite, desculpa interromper, tá. porque eu acho que é um aspecto importante, porque assim você traz a importância da escuta. Então, às vezes, na ânsia da gente identificar qual é a memória-alvo, a gente Uhum. parte direto para o. Qual foi a vez mais antiga que você se percebeu assim, sentiu assim? Às vezes, talvez, como não é uma terapia baseada em fala, né? Talvez isso, dependendo da situação, e a gente está falando de questões existenciais, a questão da escuta passa a ser ainda mais fundamental. E aí eu te interrompi, né? Porque você estava falando de que isso vai ocorrer por meio de uma escuta ativa. Foi por isso que eu achei importante pontuar. Uhum. E como eu sempre gosto, um parênteses, né, para falar de narrativa, de escuta e de subjetividade, eu aprendi bastante com o professor Bernardo Monteiro de Castro, então também é uma pessoa que foi muito importante no entendimento, na valorização e na compreensão do que isso significa na minha formação. Então, continuando, porque eu gosto de dar nomes aos meus, vamos dizer, meus pequenos anjos da guarda, as pessoas que aparecem assim, né? E, enfim, continuando. Então, eu tenho o paciente nessa escuta ativa da narrativa, eu tenho, por exemplo, a pseudosolução da agressividade. O que é isso? Essa pseudosolução, ou seja, como é que eu entendo o poder, porque o poder é divino. A maneira que eu entendo como poder é ser agressivo. É como eu conseguir traduzir o poder. Então eu venho para a violência. Às vezes, porque a agressividade também é uma coisa muito produtiva. Você é assertivo. A gente fala, a pessoa do poder, a gente fala, você é o quê? Você é do poder, você é da agressividade, a gente faz muito isso no grupo, né? Uhum. Então tem a turma do poder, a turma da agressividade, a turma da submissão, mas enfim, quando a gente reconhece no paciente atitudes que a gente identifica como da agressividade, ele diz assim, por exemplo, tá? Agora eu vou dar exemplo prático. Ele fala assim: eu sou uma pessoa muito assertiva.
Eu sou uma pessoa ótima. Eu sei que eu sei dizer o que eu quero. Eu sei expressar o que eu quero. Eu falo com todas as letras. E quando tem uma coisa que tem que ser feita, ela vai ser feita. Agora, quando eu digo isso, às vezes as pessoas se assustam comigo. No meu trabalho, mesmo quando eu digo isso, eu não sou bem visto, eu tenho muita reação. Ou então, quando eu falo isso com a minha mulher, com a minha namorada, com a minha companheira, ou com os meus filhos, ela chora. Só porque eu disse isso. As pessoas têm mania de tomar como pessoal uma coisa que é concreta. Eu não sei o que acontece, eu não posso falar porque eu magoo as pessoas. Isso é típico de quem é do poder. Eu estou falando um exemplo muito simples, tá? Tem muitas outras características. E aí ele causa uma separatividade que mais tarde vai levar ao sofrimento. Então, às vezes, ele traz esse sofrimento da solidão. Ele não consegue se relacionar com as pessoas, embora socialmente ele se relacione. Mas ele sabe que ele não consegue interagir de uma maneira confortável. E ele não sabe também ser diferente. E ele acha que aquilo é muito legal, é muito positivo. Bom, aí tem uma outra pseudo-solução, que é a pseudo-solução, que é a máscara, por exemplo, vou tirar isso daqui, que é da sabedoria. A máscara da sabedoria, ela vem da sabedoria divina. A sabedoria é divina. Qual é a nossa distorção? É a serenidade e a retirada. Você vê que ele faz assim, ó. Qual é o discurso de quem é da retirada? Eu não gosto de me meter em conflito, não gosto de briga, não gosto de confusão. E o comportamento dele, que às vezes ele não diz, mas a gente percebe, é todas as vezes que tem um conflito, ele é a pessoa que apazigua. Ele é a figura que põe o pano quente. Ele é aquele diplomata. Mas ele sabe o que ele quer. Ele tem muita clareza do que ele quer e ele não se dobra ao outro. O que está por trás disso é: eu sei tanto, eu sou tão bom, eu sou tão sábio, que eu não vou perder meu tempo discutindo com você. Então, as questões que seriam de solução, de interação, ele perde, porque ele se retira. Só que isso tem um preço alto, porque ele vai se retirando e ele vai engolindo. Até a hora que ele devolve. Na reatividade, por não se conhecer, por não saber que ele está nesse lugar. E a terceira autoimagem realizada, é a imagem distorcida do amor. Então, o amor é divino. Peraí, caiu um bonequinho aqui. O amor é divino. Qual é a nossa distorção? A submissão. É nos colocar, esse tipo de paciente, de indivíduo, ele se coloca como anjo. Ele é tão bom, tão bom, tão bom, eu sou tão bom que eu não sei por que as coisas não dão certo para mim. Por que eu não consigo ficar com uma pessoa? Por que todas as vezes acontece alguma coisa que ele se coloca como submisso, ou seja, ele passa a fazer qualquer coisa para ter o amor do outro, para ter a atenção, para ter a consideração, para se sentir especial. Então ele topa qualquer negócio. Ele cede, ele concorda. É aquele indivíduo que não sabe que se você falar vamos comer pizza ou feijoada, ele fala tanto faz. Para mim tá tudo bem. Porque ele quer ser aceito de qualquer maneira. Tá. Então depois que a gente consegue, a partir desse lugar, a gente começa a introduzir isso aí com o nosso paciente, devagarinho, vendo as características, ver por que ele age assim, que situação ele age assim, aí eu posso ter alguns alvos. Quando é que ele reage dessa maneira? Como é que ele se sente quando ele reage dessa maneira? Como é que ele percebe que ele fica e como é que o outro fica? O outro é para depois, tá? Porque aqui ele ainda não sabe nem quem é, com onde ele tá. E aí, a partir daí, de alguns alvos, eu posso chegar à situação da criança negligenciada, dessa criança que sofreu o abandono, a negligência do amor, da criança perturbada,
que não sabe para onde ir, que é essa figurinha aqui. Então, nesse desespero, ela começa a arranjar o quê? Essas estratégias. Lá atrás. E começa a ter crenças, ela cresce criando, tendo crenças, que aí a gente também trabalha no EMDR. E nós chegamos num lugar que é um lugar muito delicado, que é um dos pontos cruciais do EMDR, do Patchwork, que é esse lugar da criança tirânica, da criança que foi tão ferida, que ela entendeu que ela não teve, e essa criança habita em todos nós. Eu não tive, eu faço birra, eu faço pirraça, eu quero que seja do meu jeito, e eu não vou dar nada em troca. Eu quero que você me dê tudo do meu jeito e a hora que eu quiser. E eu não tenho nada a ver com isso. Você é o culpado pelo meu sofrimento. E aí é onde, quando a gente carrega essa criança tirânica em todos nós, a gente responsabiliza, a gente cria essa pseudo-solução e a gente responsabiliza o outro pelo nosso sofrimento. E aí o paciente sempre tem aquela mesma narrativa de dizer, porque ele fez isso comigo, porque ela fez isso comigo, porque no meu trabalho eu sou injustiçado, porque... Então ele sempre atribui a responsabilidade da angústia e do sofrimento dele ao outro, porque o meu pai me tratou assim, porque a minha mãe me tratou assim. E aí a gente pode compreender aonde estão esses traumas, lá da infância. Aonde ele criou todas essas pseudo-soluções para poder estar no mundo de uma maneira que ele se sentisse mais confortável. E quando eu chego nessa criança tirânica, e eu percebo quais foram os traumas desta criança, que levaram a essa criança tirânica a tomar a decisão da não autorresponsabilidade, e aí que é o ponto alto do Patchwork, eu diminuo o meu sofrimento quando eu assumo a responsabilidade pelo que eu criei. E essa é a boa notícia, porque não pode ter só má notícia, né? Okay. Qual é a boa notícia? Se eu criei isso tudo, eu posso descriar. E aonde eu posso descriar? No autoconhecimento. Na autoobservação. E aí tem várias figuras, por exemplo, como eu observador, que a gente usa bastante também. Mas a partir do lugar que eu me reconheço, eu tenho a chance de sair desse lugar. E aí eu tenho que assumir a responsabilidade pelo que eu criei, eu tenho que assumir a responsabilidade pelo meu comportamento, pelos meus atos, para que eu possa, então, estar com o outro. Entendendo, sentindo, sabendo, tendo a consciência de que a responsabilidade é minha e que eu posso, então, sair desse lugar. Excelente, Liu, excelente, assim, faz muita diferença, né, quando a gente visualiza, e aí me ajuda assim, ó, vamos fazendo um processo, assim, então eu tenho um cliente, que o que ele está trazendo são questões principalmente existenciais, a gente tem em vista a questão da subjetividade, né, e aí a gente está falando também de fenomenologia, né, como é que ele experiencia estar nesse lugar. E aí, a partir disso, quando você... Aquilo são bonecos de argila. Os bonecos Sim, são bonecos. Ó, uma observação, o Patchwork não necessariamente trabalha com isso, não tem isso no Patchwork, não. Isso aí já foi um curso que eu fiz e é outra história. Então, mas assim, pra gente, você usa... Por causa do Flávio, né? O Flávio usa isso no consultório. Então, quando ele vai falando disso tudo, ele vai usando os bonecos, a Vilma também. Então, eu aprendi com eles, aí eu fui fazer o curso para poder trabalhar com os bonecos. Aí já é uma outra história. Mas o que é interessante dos bonecos de argila, né, que você usa como uma ferramenta? Eu acabei não te apresentei, mas eu sei que você tem formação em terapia de papéis. É que conforme você foi mostrando, a minha impressão
tá? Eu sei que assim, é um sufoco de demonstra, o prazo é curto, mas a minha impressão é para quando a gente está em questões que a gente está chamando de existenciais. Você está num ciclo que você não consegue sair, né? Você citou uma terapia, duas terapias, sai daqui, eu estou na angústia, não tenho. Quando você usa os bonecos de argila, ganha uma concretude que Uhum. facilita a gente se observar. Então, Sim. assim, imagina, em 10 minutos assim, quanta coisa preciosa assim você Bom, trouxe, e a gente já é, fica, gente, qual boneco desse eu tô, qual momento eu tô, como é que é isso? Então, assim, é muito interessante para quem está numa questão existencial ganhar concretude. E quando se é, ganha concretude, partir para identificar o alvo, para se montar o ISIS, isso, é diferente. E, exatamente. e você sabe, Lu, assim, eu tenho um desafio, né, que a forma que você faz favorece, inclusive, você contribuir para que outros colegas possam dar conta de abarcar quem traz essas questões. É, sim, esse é o objetivo, né? A gente não É, precisa escolher coisas, a gente tem que distribuir. é muito, muito interessante. Obrigada por ter assim demonstrado. E aí, o que você vai vendo nesses clientes? Assim, Liu, e aí, de novo, a gente tem um problema aqui que uma hora some. O que você vai nesse processo do cliente? Eu sei que são clientes, né? Não é um cliente, mas assim, o que você vai observando quando você vai usando os bonecos de argila para ajudá-lo a se ver e depois usando o patchwork para contribuir para autoconhecimento e para a integração dos eus, né? E aí a gente já está juntando as três coisas. Nossa, Regina, isso é um caminho tão longo, mas interessa que dá certo. Mas assim, dá certo no sentido de que a gente visita o eu real algumas vezes. Mas, bom, quando o paciente vem e que a gente consegue pelo menos colocar mostrar para ele o lugar que ele está, mas não é que eu mostro, ele vai construindo isso. Então, quando ele começa a construir, a gente mostra, fala, será que é isso? Será? Então, ele também pode escolher os bonecos, não sou eu sempre, ele pode escolher o cenário. Então, a gente monta muitos cenários, cenários de conflitos, tem um monte desses bonecos, tá? Só botei os basiquinhos. Então, ele vem, a gente coloca, estabiliza ele, vamos dizer, em algum lugar, aonde eu estou. A partir daí, vão surgir, ele vai apresentando as angústias e os conflitos de uma maneira mais clara, porque ele já sabe onde ele está. Ele começa a perceber quando ele é agressivo, como ele se sente, qual é a emoção, qual é o sentimento que aquilo traz. E a gente monta, tem muitos recursos, né? Então a gente monta, por exemplo, um quadro de ciclo vicioso. Esse quadro de ciclo vicioso a gente trabalha ele várias vezes. Ou seja, eu atuo desta maneira, eu causo em mim essa emoção e essa sensação, eu atuo no outro e o outro, eu percebo que o outro tem essa emoção e essa sensação. Então, o que eu faço? Eu causo no outro ou uma expectativa, ou uma dor, ou um vínculo que seja. E depois isso tem uma consequência. Então, um ciclo tem uma consequência. E quando aquilo acontece, eu fico muito mal. Então, mesmo partindo de um lugar que eu achava que era muito especial, que eu criei para mim, que quero que o outro me veja assim, me leva para um lugar de sofrimento. Ok. Então, o que a gente faz nesse caminho é interromper. A ideia é, vamos ver aonde eu estou nesse ciclo, isso é trabalho de anos, aonde eu estou nesse ciclo, mas assim, não é para desanimar, mas Ok. é que a gente vai e vem, né? A gente tem alguns lugares muito bons e às vezes a gente, claro, todos nós, a gente entra num lugar que a gente não gosta muito.
E aí a gente volta para o ciclo, eu caí nesse lugar de novo, sabe aquele caminho que você fala assim, ó, trilhei esse caminho tantas vezes que é mais natural que eu pise nesse caminho de novo? Isso que o EMDR fala, isso é o ciclo vicioso. Eu vou por esse caminho de novo. Agora eu já sei que eu faço esse caminho, mas eu caí nessa história de novo. Então vem a identificação, a consciência, a atenção, em que parte desse círculo vicioso eu ainda estou amarrado. Ok. Aonde eu posso trabalhar especificamente ali para eu sair desse círculo e sair desse sofrimento. Ok. Liu, assim, obrigada. Eu tenho, assim, na verdade, tenho muitas perguntas, sempre muitas, mas eu queria fazer mais duas perguntas, assim, por causa do tempo, para terminar. Você tem uma estratégia de atuação. Muitos dos colegas que estão aqui com a gente trabalham com MDR. E a penúltima pergunta é: quando a gente identifica no cliente essa angústia, essas questões existenciais, por onde começar? Regina, de novo é a narrativa. Eu vou começar por onde eu percebo que tem significado para ele. Aonde ele tem um lugar que ele tem uma ideia de onde ele está. Porque mesmo com discurso, com uma narrativa subjetiva, se a gente escutar, tem algum lugar ali que ele se sente confortável. Que ele se sente, vamos dizer, próximo de... que ele tem um conforto. Que é um lugar que ele quer estar. Aquele lugar seguro. E muitos pacientes, não são poucos, dessa natureza, eles não têm um lugar seguro, eles não sabem. A gente tenta descobrir um lugar seguro, eles não sabem. Não sei, não consigo. Às vezes fala assim, meu quarto, mas é junto com não sei quem. Ele não consegue chegar num lugar seguro. Então, que lugar é esse? É o lugar que, para ele, tem um significado muito grande. Então, um músico, a gente pode ir pela música, um artista, um cineasta. Eu estou dando assim, estou lembrando dos meus pacientes, né? Cineasta, músico, alguns que trabalham com TI, com inteligência artificial. Quer dizer, que lugar é esse que ele acha bom? Aqui tem um significado para mim. Então, a partir desse lugar que a gente pode começar a montar uma história, a partir de um significado para ele, não para mim. Ok. Porque não adianta eu querer levar ele para um lugar que eu me sinta confortável para poder atuar. Então, eu posso entender que esse começo é de identificar esse lugar que para ele é tão difícil de identificar, que é esse lugar de conforto seguro. Tá, joia? E, Liu, a pergunta final, né? Essa pergunta já é conhecida. O que você gostaria de nos deixar, contar, compartilhar que eu não te perguntei? Que numa situação de muito conflito que todos nós temos, de angústia, de medo, de confusão, que a gente possa buscar resposta no nosso silêncio. Que a gente possa buscar resposta no nosso eco. Que a gente não procure no outro uma justificativa para o que está acontecendo com a gente. A partir desse lugar de aproximação comigo, de verdade, de honestidade, eu posso então estar comigo e eu posso dar para mim e posso atender minha necessidade real. O ponto é esse. Quando eu estou comigo em silêncio, eu começo a perceber o que é a necessidade real, que é diferente da necessidade que eu criei para mim e para o outro, porque o outro tem que me dar o que eu não tenho.
Quando eu tenho a minha necessidade real atendida, eu não preciso do outro me dar nada. E isso também tem um pouco a ver com esse momento que a gente está vivendo. Porque, querendo ou não, nesse momento de isolamento e de pandemia, vem dizer isso pra gente, falou, peraí, você precisa disso tudo mesmo? O que as pessoas reclamam muito, no geral? Eu precisava abraçar. Eu precisava ver o fulano. Eu queria tanto estar com essa pessoa. Eu vejo ela na tela, me dá vontade de entrar nessa tela e dar um abraço nela, um beijo. Qual é a necessidade real? Eu acho que essa é uma pergunta preciosa que você nos deixa, né? De qual é a necessidade real. E assim, muito obrigada. Segura um pouco, Liu. E eu vou abrir o microfone da Ai, Beth, que a Beth tem um. Sim. Eu não falei, você. Porque eu não falo que eu falo dos meus anjos da guarda? E você, tem muito, eu tenho alguns, ainda bem, mas você ter me dado essa oportunidade, ter me encorajado a fazer, porque eu fiquei meio assim, falei, não, esse negócio não vai dar certo. Então, assim, olha, não, vamos fazer, me deu ideia. Quer dizer, você tem essa característica de perceber qual é a habilidade do outro. E como você dá a mão para o outro ter um desempenho melhor do que ele poderia ter. Porque você identifica onde esta pessoa, onde esse ser pode estar melhor, pode trazer a contribuição. Então, essa acho que uma bênção que você tem de identificar isso nas pessoas e colocar elas no lugar certo. Então, eu te agradeço muito, porque eu pude estar aqui por causa do seu convite e espero que eu possa dar alguma ajuda aí para quem está me assistindo. Eu agradeço todo mundo também que está aqui, está compartilhando desse momento, né? Poxa, Lu, tão especial assim o que você trouxe, e peço para as pessoas segurarem um pouco mais. Obrigado, assim, por dizer. Eu tenho, assim, ficado um pouco impressionada com o impacto que é as pessoas dizerem. Muito obrigada por dizer. O outro lado dessa história é que, na convivência com tantos colegas, eu fui, assim, nessas entrevistas, e a gente sabe que tem vários colegas especiais que eu gostaria de entrevistar, eu fui pensando assim, o que colegas especiais têm que eles podem compartilhar conosco, que é raro, que não está no livro, que não é tão fácil encontrar no curso, que tem. Então, assim, eu acho que se a gente voltar em cada entrevistado e lembrando, muitos outros colegas poderiam ser entrevistados com trabalhos maravilhosos, mas, assim, alguns eu tive o privilégio de conhecer melhor. E desses que eu conheci, assim, então, assim, quantas pessoas falariam sobre subjetividade, patchwork, questões existenciais, bonecos de argila e Paulinho da Viola? Então, muito especial aí, e vou abrir um pouco, então, para a Beth, e vou abrir um pouco, então, para a Beth. Beth, eu acho que está liberado. Olha, Liu, prazer em conhecê-la. Eu também. Essa possibilidade virtual é maravilhosa por esse lado. Quero te ver. Ah, tá. Estou te vendo agora. Ok. E especialmente a Regina, né? Acho que assim, eu vou complementar uma coisa que você falou agora, que o seu melhor, Regina, melhora o nosso melhor. Ai, que lindo. E hoje, em especial, vocês estão vendo lá flores atrás da Regina? Está todo mundo vendo? Ela tem um motivo especial hoje. Vocês sabem o que acontece? Que dia é hoje, Liu? Você é um presente para nós e para a Regina. Hoje é o dia da Regina reestrear na vida. Parabéns para ela. Obrigada, Beth, querida. Você não parece, entrando no 53, acho que eu entreguei sobre isso lá na quarta, quinta entrevista, né? Obrigada, Beth, assim, havia uma dúvida, mas o prazer estar parte do aniversário nessas entrevistas, e eu estava vendo aqui a troca no chat, né?
como o próprio encontro das entrevistas gerou amizades. O pessoal aqui, super, ai, que saudade de você, que bom te ver, não sei o quê. Então, assim, muito, muito especial. Beth, obrigada, gente. Que bom passar aniversário assim, com vocês. E ela passa o aniversário. Ela escolheu, eu achei que hoje ela ia ter uma folga, mas ela escolheu porque eu acho que isso dá prazer para ela, né? E a gente está aqui. E a semana que vem, muita gente está reclamando, Regina, que vai encerrar o ciclo, que venha um novo ciclo de palestras, porque, né, a generosidade e a nossa gratidão, acho que fica aí, é infinita, né, dentro da subjetividade de cada um mesmo. E a semana que vem a gente encerra, gente, sexta-feira, nós, todos os entrevistados pela querida Regina, vamos entrevistar a Regina. Bem bacana, né? Então, quem vai ficar na Berlinda é ela, tá? Vocês aguardem, tá? Bacana. Ó, e vocês, então, convidados para a próxima entrevista. Beth, eu não falei com você, mas a minha proposta de nome, vale sugestões, vai ser Psicologia e Neurociência. Eu adoro 2 pontos, eu gosto mais de ponto de interrogação. Psicologia e Neurociência, 2 pontos, questões. Antes não, deixa eu só ler uma coisa, Liu. Tem mais falas, mas assim, mais um presente, Regina, seus convidados são escolhidos com esmero. Grata. Obrigada, gostei muito. Que bom, Regina, mais um show de entrevista. Parabéns, Liu. Gratidão por tanto conhecimento. Liu e Regina, adorei. A entrevista de hoje me fez lembrar muito de algumas frases de Hermann Hesse, utilizando um pensamento dele, defino como me sinto hoje. Não sou aquele que sabe, mas aquele que busca. Gratidão pelo aprendizado, parabéns em oferecer ao outro nos acresce. Lindo, teve até linda, Liu, teve linda e linda, Liu. Gratidão por acrescentar maiores conhecimentos, parabéns. Gratidão, adorei a entrevista. Liu e Regina, excelente. Depois eu te mando, porque assim, alguém me escreveu recentemente e falou: Regina, vou te dizer umas coisas para te recursar. E eu achei tão bacana a ideia da pessoa, né? A gente usa a palavra muito gratidão, é especial, mas a pessoa usou deliberadamente dizendo: eu quero te recursar. E, queridos, olha que incrível, a gente começa em 27 de março. Poucos dias depois de alguns lugares decretarem, né, o isolamento, na verdade, a quarentena. Eu gosto, de novo, de trazer, né, que isso surge quando eu vou eu vejo um texto do Ricardo. Eu sei que alguns já ouviram essa história, mas como a Liu lembrou do Dr. Flávio, ela lembrou do Dr. Bernardo. Eu acho que gente, hoje se eu pudesse, assim, eu compartilhava, dia de aniversário, eu recebo uma mensagem assim no LinkedIn. Fui sua aluna em 2003, acho que você não lembra de mim. E quem me conhece sabe que eu não guardo fácil. E eu guardava da moça. Ela falou assim: eu fui sua aluna na disciplina tal em 2003 e ela voltou para agradecer. Cara, eu acho isso tão incrível. Então, assim, se nós não tivermos memória para quem fez diferença na vida da gente, e aqui realço, a Beth foi a minha supervisora, e tem muito mais história para contar sobre isso, mas, Beth, um prazer, assim, muito aprendizado de ter sido supervisionada por você, mas eu entre em contato com o Antônio Ricardo para pedir, falou: Antônio Ricardo, você escreveu um texto tão bacana. E mais, e o texto foi assim, ele surge no grupo do WhatsApp, as pessoas começam a comentar, eu vou ler e falo: cara, que texto bom. E aí, nessa conversa, pedindo para o Ricardo nos dar aula, surge uma entrevista. A ideia da entrevista, não tinha ideia do ciclo, e conversando com o Ricardo havia uma decisão: vai ser gratuito, e essa vai ser uma contribuição para andar com os colegas nesses tempos tão desafiadores. E agora a gente indo para a 10ª, 2 meses depois, e eu olho para o chat aqui, todo mundo se beijando, se abraçando, falando: ai, que saudade, não sei o quê. Aí vem, gente, tem, por exemplo, a Mira, do interior de Goiás, nunca consegui conhecer essa moça pessoalmente. Aí ela está no grupo de Pernambuco, no grupo da Tereza, fazendo atendimento. Falei: gente, que preço tem isso? E mais, quando as pessoas podem voltar na entrevista e retomar a explicação da Liu, a aula que a Beth deu, a aula que
a Jaque, aí vamos citar a Sandra, a Adneide, a Silvana, a Raquel. Então, assim, as pessoas doando o seu tempo, doando o seu conhecimento. A gente sabe que às vezes está num espaço que quem sabe um pouco mais esconde embaixo do braço. Então, no final, o que aconteceu ao longo dessas entrevistas, eu acho que foram encontros humanos. E eu acho que, assim, quando humanos se encontram, né? Quando um colabora, um apoia, um torce, tem gente que ora, incrível, aí acontece muita beleza. Então, vai ser um prazer, Beth, obrigada assim, por compartilhar, vai ser um prazer estar com vocês. No encerramento, 10, gente, 10 entrevistas, a gente encerra esse ciclo, e os ciclos são importantes, né, Liu? Tá, Liu, aqui os ciclos, eles são importantes, então a gente tem lá, dá para matar saudade depois no YouTube. E agora quem, como diz a Beth, né, vai para o outro, ali usa esse termo, vai para o outro lado da mesa, sou eu, e sejam bem-vindos, então, para a entrevista de encerramento na próxima sexta-feira. No grupo, quando eu compartilhei isso, o pessoal torceu, eu tenho certeza que pessoas oraram, pessoas torceram. Até aí tem gente que foi lá e assistiu, tem gente que divulgou, tem gente que contou. Então, assim, as habilidades são muito diferentes com o que cada um traz, né? E aí, de novo, já tentei uma vez, Liu, nos despede, por gentileza. Tá com você, Liu. Tá. Eu até estava comentando com a Regina, eu falei, olha, é uma coisa nova, porque quando a gente dá aula, a gente tem um grupo de discussão, a gente tem o retorno, né? Então, eu tinha esse receio, eu falei, meu Deus, cadê o retorno? Porque é esse retorno que traz a potência para a gente continuar no vai e vem, né? A gente entrega e recebe. Mas foi uma experiência muito boa, muito interessante, e eu não consigo ver todo mundo que está aí. Eu agradeço demais quem veio encontrar a gente, e eu acho que eu não consigo ver, mas Tereza, que foi minha terapeuta também, minha supervisora, que eu tenho um carinho muito especial, Andréia, que eu já falei que foi minha terapeuta, e muitas outras pessoas que estão aí, talvez... Andréia Lara. Andréia Lara, eu acho que a minha comadre, Moema, também está aí. Enfim, eu não sei quem está, minha irmã, aquela história, né? Ah, quero agradecer toda a família. Não é isso, eu quero agradecer muito todo mundo que está aí, que eu não consigo ver, mas que eu quero que receba um carinho muito especial, e eu agradeço bastante, porque mesmo na telinha eu consegui receber esse carinho. Parabéns, Regina. Um grande abraço. Beijo. Deus te abençoe. Amém. Muito obrigada, gente. Muito jóia. Obrigada. Uma boa noite aí, ó. Beth, foi uma boa escolha para resfriar a vida, não foi? Então tá bom. Liu? Muito obrigada. Vai comemorar seu aniversário. Eu amei, adorei a experiência. Ainda bem que eu quis fazer. Eu tô mesmo. Isso mesmo. Você foi ótimo. Liu, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar e vou te dar só uma ligadinha para gente, para te dar uma boa noite, porque assim, quando a gente termina, não dá vontade de ir embora. Então, assim, a gente quer ficar conversando. A gente quer, exato. Então, Liu, eu vou encerrar aqui, mas estou ligando do meu celular, tá? Você vai ver que é um número diferente, mas eu estou te ligando. Tá bom. O que termina em 422, termina em 22, tá bom? Ok. Estou esperando. Mas, Liu, eu vou ter que esperar você sair. Então tá. Ah, sim, é claro. Até já. Até mais. Gente, terminamos a 9ª entrevista. Assim, um momento muito especial com todo mundo. Eu só tenho a agradecer. E estamos esperando vocês para a entrevista de encerramento que acontecerá na próxima sexta-feira, onde eu vou ter o privilégio de receber de novo os entrevistados, agora os entrevistados entrevistando. Um grande abraço.